Boa tarde a você que nos acompanha em mais uma live da Prefeitura de Manaus. Eu me chamo Lucas Menezes e hoje nós trataremos da vacinação contra a Covid-19 em idosos. E para esclarecer todas as dúvidas, estou com a presença da Marinélia Ferreira, ela que é enfermeira e diretora do Departamento DEVAI, que é o Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica. Boa tarde, Marinélia. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Podemos começar agora com as perguntas, certo? Porque o povo precisa ter esclarecimento, né? E a gente selecionou algumas perguntas e eu tenho certeza que você vai trazer aí a melhor diretriz possível. Primeiramente, quais os critérios que são utilizados no grupo de vacinados na faixa etária de 70 a 74 anos? Bem, essa faixa etária, ela será vacinada posteriormente, né? Agora estamos no grupo de 80 anos e mais, porém, nessa faixa etária específica, serão pessoas com algumas comorbidades, entre elas os acamados, quem tem doença pulmonar obstrutiva crônica e outras situações que são pessoas com maior risco. E essas pessoas é que vão receber essas doses de vacina, diferente das outras faixas etárias, dos idosos, como de 80 anos e mais, que estão sendo vacinados 100%. Qual tipo de comprovação é necessária para os idosos que estão nessa faixa etária? Nesse caso, semelhante ao que é feito na vacina da influenza, nós temos que a pessoa tem que apresentar um laudo médico ou receitas que comprovem o seu processo de adoecimento ou de doença crônica. Ok. Uma pergunta muito recorrente de quem está em casa também é com relação a eu posso levar um casal de idosos para vacinar, para evitar que a família tenha que ir 2 vezes no mesmo ponto de vacinação? Nesse momento, nós estamos fazendo o quê? Vacinando quem tem 80 anos e mais. Se de repente o senhor tem 82 anos, mas a esposa, por alguma razão, tem 75 ou uma idade inferior, nós recomendamos que vá apenas o idoso dessa faixa etária, considerando que esse nosso cronograma ele está sendo monitorado pelos órgãos de controle. Então é importante que sejamos bem rigorosos com relação a isso. O idoso vai, vacina e a esposa vai na semana posterior, de acordo com o calendário divulgado. Ok. Aproveitando esse gancho da comprovação, sem ser dessa questão das comorbidades, mas para eu me vacinar, eu preciso de algum documento apresentar na hora? O idoso, no caso. Importante. O idoso que vai ser vacinado em qualquer ponto de vacina, ele precisa levar um documento com foto e o CPF. Esses 2 documentos são indispensáveis para o registro da sua dose e vão facilitar muito a questão da inserção no sistema. Então, nós solicitamos que todo idoso ou a pessoa que for levar, leve esses documentos sim. Obrigado. Com relação a obter informação ao cronograma, a senhora já mencionou que no momento estamos no grupo de 80 anos completos ou mais. Para eu ter acesso ao cronograma completo, qual eu consigo? Todas as informações estão no nosso site, que censa.manaus.am.gov.br, e lá nós temos todos os cronogramas. Nesse momento, lembrando, idosos de 80 anos completos ou mais. E o idoso precisa ser cadastrado pela família para ser vacinado? Inicialmente, nós temos sim um link para isso, porém, como devido muitas demandas do nosso departamento de informática, não foi possível que esse link ficasse pronto em tempo oportuno, ou seja, para hoje os idosos não estaria disponível e ele não inviabiliza a vacina. O idoso que não cadastrou não tem problema, assim como hoje ele pode vacinar, e mais importante, levando esses documentos em mãos. E ele não estar doente. É também uma condição muito importante nesse sentido. Ok. Com relação a... Já foi dito, a senhora já explicou sobre as comorbidades, né? Agora, aquele idoso que está acamado, que não pode sair de casa, como que a família pode proceder? O idoso acamado, a semelhança da influenza, nós fazemos o quê? Ele é vacinado no domicílio. Porque o idoso acamado, ele tem toda a dificuldade de locomoção, então não tem sentido e o risco maior, né? Por conta disso, os próprios distritos de saúde têm o seu cadastro do seu idoso acamado.
principalmente se ele tem uma estratégia de saúde da família lá naquela área. Então, ele já tem um cadastro e, em cima desse cadastro, as equipes de vacina dos distritos entram em contato com o responsável desse idoso e já agendam a vacina. Caso esse idoso seja recém-acamado, nós solicitamos, ou mudou de endereço, por exemplo, nós solicitamos que a pessoa atualize o cadastro. A partir de segunda-feira, ela possa usar o 0800 280 8280 para fazer essa atualização. A senhora poderia repetir o número olhando para a câmera, por favor? 0800 280 8280 para a atualização do cadastro do idoso acamado a partir desta segunda-feira. Ok. Agora, uma pergunta muito importante. Existe alguma contraindicação à vacinação? Alguma situação em que o idoso não pode ser vacinado? Existe. Contraindicação importante. Ele não pode ter nenhuma hipersensibilidade ou uma alergia a nenhum componente da vacina. Exemplo, ele já vacinou alguma vez e teve uma reação adversa ou um evento adverso. Então, isso já seria a contraindicação. Ou também ele estar com sintomas gripais. Mas por quê? Se ele estiver com uma suspeita de Covid, o que vai acontecer? Ele vai ter dois estímulos. Um estímulo, no caso, da doença e o segundo estímulo da vacina. E isso pode ocasionar formas graves da doença. Então, nesse momento, o idoso que está com sintoma gripal até estar com suspeita de Covid ou está com caso confirmado de Covid, ele não deve ser vacinado. Posteriormente, vamos divulgar novas estratégias para esses idosos que não puderam se vacinar nesse momento. Muito obrigado. Quanto tempo depois de vacinada é necessário tomar a segunda dose? Depende do laboratório fabricante. No caso da AstraZeneca, que é essa vacina que está sendo usada para o idoso, é de 8 a 12 semanas. Ok. E se o idoso perder a data da vacina, o que ele deve fazer? Se por um acaso acontecer que ele não pôde ir na semana adequada para a sua faixa etária, é bom ele entrar em contato ou através verificar nas nossas redes sociais, fazer esse relato, ou então entrar em contato com o nosso 0800, que nós vamos orientar como ele deve proceder. Mas os idosos, atenção, fiquem tranquilos. A sua dose de vacina, em especial esses mais velhos, de 80 anos completos e mais, eles precisam ir com tranquilidade. Nós ficaremos 6 dias nos 5 pontos, ininterruptamente, de domingo a domingo. Iniciando hoje, vamos fazer até o final, 6 dias, no caso, para essa faixa etária. Com a seguinte divisão: hoje, idosos nascidos no mês de janeiro e fevereiro; amanhã, nos idosos nascidos em março e abril, e assim sucessivamente até chegar em dezembro. Então, não precisa ter pressa. E se por um acaso eu nasci em fevereiro e hoje não foi possível que eu fosse ser levado, mas amanhã o idoso for, ele vai ser acolhido e vai ser vacinado. E quanto tempo depois da aplicação da vacina o idoso está imunizado? Essa é uma pergunta bem interessante. Na verdade, o nosso organismo ele precisa de um tempo para que ele forme o quê? Anticorpos contra a doença. Ele precisa tomar a primeira dose, tomar a segunda dose e só após isso, que em torno de 10, 15 dias no mínimo, que o seu organismo vai produzir os anticorpos ou os soldadinhos que podem combater a doença. Tomou a primeira dose, ele não está imunizado. Importante, as medidas de proteção e prevenção devem continuar. Exatamente, assim como nós estamos agora em um estúdio controlado, mantendo distanciamento com limitação de pessoas, a partir da vacinação, mantém-se todos os cuidados, como o uso de máscara, álcool 70, distanciamento. Não é isso, doutor? Não é isso, diretora, perdão? Isso mesmo, Lucas, isso mesmo. Nós temos que manter o uso da máscara. Nesse momento, nós estamos com uma distância segura e estamos num ambiente controlado. Mas um ambiente que você tem contato com outras pessoas, uso da máscara, o uso da higienização frequente das mãos. Se você estiver doente, se afaste do seu ambiente de trabalho, de escola e de convívio social. Isso é muito importante. Procure evitar contato, em especial com idosos ou pessoas que têm alguma comorbidade, porque são as pessoas que estão apresentando doenças graves e uma alta taxa de mortalidade. Bem, existe algum tipo de recomendação, de cuidado que deva ser tomado após a administração da vacina?
É importante que a pessoa se hidrate, né, tenha um bom repouso, porque o seu sistema imunológico ele precisa estar competente para que ele seja suficiente para produzir esses anticorpos. Não temos nenhuma recomendação em especial. As vacinas, em geral, têm um evento adverso muito pequeno. Porém, como essa vacina ela é nova e feita por laboratórios diferentes, caso o idoso vacinado apresente qualquer coisa que seja diferente do habitual, uma reação local, né, no local da aplicação, ou uma reação no corpo, uma febre, enfim, alguma coisa que foi logo após a vacina, importante. Ele deve procurar um serviço de atendimento e notificar esse caso. Ou seja, ele vai ser investigado como um possível evento adverso da vacina e será investigado e comprovado ou não esse caso. Bom, entrando já nesse mérito da questão dos dois laboratórios, dois tipos de vacina, e caminhando para o final, nossa última pergunta, o que a senhora pode falar sobre a segurança dessas vacinas? As vacinas, apesar, no caso, essas duas que foram liberadas pela Anvisa, Coronavac e AstraZeneca, apesar do pouco tempo que foram produzidas, foram muitas pesquisas e o empenho de muitos profissionais para que elas estivessem disponíveis hoje. Até bem pouco tempo nós não tínhamos essa luz no fim do túnel. E é importante que as pessoas entendam, vacina é proteção. É a única questão realmente que protege. As medicações tratam, mas a vacina, ela protege, ela impede que a pessoa adoeça ou que ela tenha uma forma grave de doença. E o Programa Nacional de Imunização, no caso municipal e, no caso, o nacional, nós temos uma expertise de vacina e o nosso programa ele é elogiado mundialmente. Então, por conta disso, as pessoas fiquem tranquilas e procurem a vacina. Você que cuida de um idoso, que tem um familiar idoso, facilite o acesso dele, leve ele no drive-thru, ou se não tiver um transporte próprio, ele pode também usar o posto fixo, que nesses 5 postos eu tenho ambas situações. O idoso pode ir de veículo ou ele pode ir também de outro tipo de transporte, que ele também será acolhido e será vacinado. Vacinar é proteger. Era a última pergunta, mas a senhora acabou de responder a pergunta que chegou aqui no momento, que era sobre a questão de se a pessoa não tem carro, o idoso não tem carro, como já respondido, ele pode ser vacinado da mesma maneira, pois existe nos locais onde existe drive-thru, existe o posto fixo, como já relatado pela diretora. Exatamente. Eu agradeço a você que nos acompanhou nesta live, agradeço a presença da diretora, acredito que foi bastante esclarecedor. Qualquer dúvida a mais, procurem buscar nossas redes sociais, as redes sociais da Prefeitura, e buscar informação no lugar correto. São muitas fakes, né, que a gente pode usar esse termo hoje. E agradeço mais uma vez, deixe seu comentário, sua sugestão. Retornaremos na segunda-feira no mesmo horário. Uma boa tarde.